Bom, na página 85 do livro de Evangelhos tem uma pergunta: por que os salvos são poucos? Bom, o texto que eu escolhi aí para a nossa leitura, esse texto é Lucas capítulo 13, do versículo 22 até o 30. Então abra aí. Lucas capítulo 13, versículo 22 diz: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Bom, então no tópico anterior nós vimos, Jesus se retirou, Jesus estava na cidade de Efraim, ele estava na Judéia, está se preparando, a sua morte está se aproximando, né? Então, ele estava a 23 quilômetros de Jerusalém. Então ele começa a voltar 23 quilômetros de Jacarepaguá, o centro da cidade. Ou talvez aqui do centro da cidade até Caxias, deve ser uns 23 quilômetros. Então todas as aldeias que ele passava, as cidades desse caminho, ele vai ensinando e caminhando para Jerusalém. No versículo 23, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Bom, eu não sei como está aí na sua tradução, tá bom? Não sei como está aí na sua tradução, mas esse termo poderão, no grego, é uma palavra que é ishuo. E segundo o dicionário Strong, essa palavra ela não deveria ser traduzida como não poderão. Como não poderão, parece até que Deus está predestinando, ou que está impedindo eles, né? Mas na verdade essa palavra ela significa que eles não terão força, não serão fortes, não serão capazes. Não? Por quê? Eles estão vivendo num engano tão grande, e o significado da palavra deixa claro que a atitude passa por eles. Eles é que estão numa cegueira tão grande, interpretam de maneira tão errada, recebem tantos ensinos errados dos fariseus, dos sacerdotes, que eles acaba que eles não terão força, ok, para poder participar, para poder entrar, porque o reino de Deus vai continuar sendo pregado entre eles, mas eles infelizmente não conseguirão. Não? A única tradução que traz assim, mais clara é a tradução chamada King James. Ela, em vez de traduzir não poderão, ela traduz não conseguirão. Então, não conseguirão, tudo bem, está de acordo com o significado no grego. Eles não terão essa força, não terão esse poder, eles não conseguirão. Quando você diz que não conseguirão, você está dizendo que existe uma ação humana, mas o homem não consegue, pelo engano, pela fraqueza, né, principalmente o engano doutrinário. Imagine você aprender Bíblia com um homem que não acredita na Bíblia, né? O que eram os sacerdotes. Então, quando ele traduz como não conseguirão, então essa tradução está melhor, que é o significado dessa palavra grega ishuo, como eu falei para vocês. Bom, prosseguindo na leitura de Lucas, versículo 25, ele continua explicando essa questão. Ele diz: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade.
Ou seja, Jesus está dizendo para eles que essa rejeição que eles vão sofrer agora, para aquela geração, para aquela nação, não vai haver jeito para aquela geração. Futuramente, o apóstolo Paulo diz claramente que eles serão salvos. Mas aquela geração não vai haver salvação para eles. Na verdade, vai chegar um dia vai chegar um dia em que o reino de Deus será implantado na terra. E eles não poderão participar desse reino. Esse reino que vai durar 1000 anos, que o Apocalipse diz, né? Chama de um milênio em Apocalipse 20, eles não poderão participar desse reino. Eles ficarão de fora, porque eles rejeitaram o Messias. Outros judeus que se convertem, porque o apóstolo Paulo diz claramente que por fim todo Israel será salvo, então outros judeus que se convertem durante o milênio e durante a grande tribulação, porque a Bíblia diz que muitos judeus se convertem, são os onde aparece como 144 mil israelitas que se convertem durante a grande tribulação. Então, para eles haverá salvação. Mas essa geração que rejeitou Jesus, não. Lucas, aí continua lendo agora o versículo 28, Lucas 13, 28, diz: e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Ou seja, essas palavras de Jesus, elas eram levadas para os fariseus, para os sacerdotes. A ressurreição de Lázaro, Betânia, eu falei para vocês, ficava próximo de Jerusalém também, ficava na Judéia. Ficava mais próximo do que Efraim, tá bom? Ficava na Judéia. Então Jesus está falando claramente para eles. Olha, vocês, se você continuar seguindo essa nação israelita, se você não se adequar e não seguir as minhas palavras, que é agora organizar a igreja, tá bom? E seguir a minha mensagem, vocês vão ficar de fora do reino de Deus. Isso era pesado para os judeus, né? Eles não conseguiam entender que aquele povo que Deus prometeu para Moisés que seria cabeça e não cauda, eles não conseguiam conceber que esse povo agora era cauda, mas na verdade eles eram. Quem era a cabeça do mundo? Eram os romanos. Para você ter ideia, quando que Deus fez essa promessa a eles, que eles seriam cabeça e não cauda? Segundo a cronologia da história e a cronologia bíblica do Antigo Testamento, isso aconteceu perto de 1400 a.C. Eles saíram do Egito em 1446, perto de 1400 eles estão entrando em Canaã e guerreando, e Deus fez a promessa para Moisés, né, que eles seriam cabeça e não cauda. 1400 a.C. Os romanos, eles foram fundados, segundo a história, cerca do ano 700 a.C. Olha, se for contar de Jesus, a promessa de Deus, 1400 anos, e os romanos foram fundados 700 anos antes de Cristo. Se eles tivessem sido fiéis a Deus, seriam eles os dominadores do mundo, e com justiça, né? Ou seja, julgar e governar de forma justa. No ano 1000 a.C., nos dias de Davi e Salomão, aí 950 a.C., já é Salomão, a Bíblia diz que Israel cresceu de uma maneira tal, principalmente pela fidelidade de Davi, infelizmente não tanto pela fidelidade de Salomão, já que Salomão, ele pecou indo servir a outros deuses, né? Tá bom? E Davi, ele nunca foi servir a outros deuses, sempre esteve servindo ao Deus de Israel. Tá bom? Então, nos dias de Davi, a Bíblia diz que o reino de Israel ia desde o Nilo até o Eufrates. O que significa isso? Significa que Israel estava dividindo o poder do mundo com a Babilônia e com o Egito. No rio Nilo é o Egito, o Eufrates é a Babilônia. Lá nos dias de Davi, Israel, ele era uma das 3 grandes potências do mundo.
se tivesse permanecido fiel, se não fosse a idolatria de Salomão e a divisão do reino, Israel tranquilamente seria, nos dias do Novo Testamento, uma potência. Mas agora, eles não querem aceitar. Mas a profecia de Deus, a promessa de Deus a Moisés, não se cumpriu nessa geração. Porque Deus prometeu que eles seriam cabeça e não cauda. Só que nesses dias do Novo Testamento, eles eram cauda. E Roma, que seguia a religião da Babilônia, era a cabeça. Ou seja, a religião da Babilônia era a cabeça do mundo. Porque a história comprova isso. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele fala claramente no seu livro História dos Hebreus, ele fala claramente que ele cita um historiador romano chamado Beruzzi, e ele cita que esse historiador romano fala, ele conta a história, esse historiador romano conta a história da queda da torre de Babel, a queda da torre de Babilônia, né? E os homens que escaparam daquela torre pegaram uma estátua daquela divindade que era adorada lá e levaram para onde? Levaram para a terra de Sinar e para Roma. Ou seja, o culto de Roma nasceu na Babilônia. Isso para o judeu é terrível. Nós que vivemos aqui no Brasil, muitos nem atentam para isso. Mas para o judeu, era algo praticamente inaceitável, porque a história bíblica, a história do Antigo Testamento dizia que Deus tirou Abraão lá da região da Babilônia, dos caldeus, aquela região era dominada pela Babilônia nos dias de Abraão. Deus tirou Abraão lá daquela região. Abraão viveu cerca de 200 anos depois da Torre de Babel. Abraão viveu foi chamado próximo do ano 2000 a.C. A torre ocorreu próximo do ano 2200 a.C., 2150. Mas, apesar da torre ter caído, a influência continuou naquele mundo. Tá bom? Deus tirou Abraão de lá para ele não ser mais influenciado por aquela religião, principalmente dos seus parentes, que pela história, até o pai de Abraão tinha se tornado idólatra, vivia de vender ídolos. E Abraão condenava aquela atitude. Né? Criticava as pessoas que vinham comprar ídolo. Bom, então Deus tirou Abraão de lá, vou te tirar daqui para você não ter influência da religião da Babilônia. Tá bom? Formou a nação de Israel, que acabou no Egito, depois trouxe eles de volta para Canaã, para eles não terem influência da Babilônia. Acabou que eles se tornaram escravos da Babilônia nos anos 600 e agora nos dias do Novo Testamento. A religião da Babilônia, que governava Roma, que governava a Grécia, essa religião, ela dominava o mundo. E os judeus eram dominados por ele. Então, aquela promessa de Deus de que eles seriam cabeça e não cauda, não tinha se cumprido nessa geração. E isso para eles era muito difícil, tá bom? E Jesus está dizendo aqui que essa geração, ela vai ficar de fora do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus está de pé. O reino de Deus está de pé. E eles ficarão de fora. Eles não vão viver esse reino. Verão muitos, né? Inclusive Abraão, Isaac e Jacó, nesse reino, e os profetas nesse reino, mas eles mesmos não viveriam esse reino. E como eu disse, todas essas palavras que Jesus falava, Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus está nos momentos finais da sua vida. Não? Essas palavras que Jesus falava chegavam até os fariseus. A ressurreição de Lázaro chegou. Nós não sabemos se por maldade, porque tinham pessoas que nós temos visto na história que os fariseus mandavam, vai lá ouvir o que ele está ensinando. Não? Ou se foram pessoas dizendo, olha, o que esse homem faz é realmente diferente, porque esse homem ele ressuscitou uma pessoa, então era um grande sinal, tá bom? Era um grande sinal. Então talvez eles falassem até, vamos dizer, numa boa intenção, tá bom? Vamos dizer assim, para alertar os fariseus, olha, aconteceu algo extraordinário, ele ressuscitou uma pessoa, citando o exemplo da ressurreição de Lázaro, que nós vimos nos tópicos anteriores que eles foram levar a notícia a Jesus. Essa aqui também estão dizendo, olha, eles vão dizer em algum momento, é muito provável. Olha, ele disse que
no reino de Deus, nós não vamos nos assentar, não. Essa geração toda está perdida. Aí no versículo 29, Lucas 13, 29. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Ou seja, os gentios vão se converter, as nações vão se converter. E esse reino ele vai acontecer, Jesus está prometendo. Vai acontecer, nós sabemos que esse reino ainda virá. E os judeus ficarão de fora. O versículo 30 diz: e eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. E Lucas conclui esse tópico dizendo que Jesus é avisado do ódio de Herodes. Ou seja, além do ódio dos fariseus e dos saduceus, Herodes também. Por quê? Bom, Herodes ele não era romano. Herodes também não era israelita. Herodes era descendente de Esaú, ele era edomita. Mas ele estava ali no trono. Esse Herodes, que é chamado de Herodes Antipas, ele não é nem, vamos assim dizer, um rei, porque os romanos tinham colocado o seu pai, chamado Herodes o Grande, que tentou matar Jesus quando ele nasceu. Ele foi como rei, ele tinha realmente o status de rei. Então, ele era considerado até chamado de rei, mas os romanos tinham rebaixado ele. Mas ele sabia da profecia sobre o Messias. Tanto que quando nós estudamos a história de Israel, nós sabemos que Herodes queria ser o Messias. Ele queria que os israelitas reconhecessem ele como Messias, mas os israelitas não reconheciam. Então, junto com esses fariseus e sacerdotes, estava Herodes, porque Herodes sabia, dependendo das revoltas que ocorressem na terra, Roma vinha e poderia até tirar Herodes, e poderia até tirar o sumo sacerdote, né, que funcionava como uma autoridade política também. Eles obedeciam colocando um sumo sacerdote que era descendente de Arão, tá bom? Seguiam essa regra, mas quem escolhia o sumo sacerdote era Roma ou Herodes. Então Herodes, os sacerdotes e os fariseus, eles estavam apavorados, porque eles poderiam perder esse lugar de glória, né? O comentário no livro diz: alguém indaga Jesus sobre os salvos serem poucos. Jesus diz que a porta é estreita e completa dizendo que nem todo israelita é salvo, dizendo que no reino de Deus estarão Abraão, Isaque, Jacó, e aquela geração ficaria de fora. Até hoje alguns questionam isso, né? Se o judeu é salvo, né? Olha, aquele que não crê em Jesus, irmãos, ele não pode ser salvo. E hoje, a nação judaica, eles rejeitam Jesus. Eles rejeitam o Messias. O judeu que, por exemplo, numa oportunidade ouve esse vídeo que eu coloco no YouTube, eu sempre falo, quando eu estou dialogando com judeus em canais de diálogo, eu falo que os judeus eles têm que pensar no tempo que nós estamos vivendo. Desde que Isaías profetizou que o Messias viria, como servo sofredor, que eles não acreditam, já são 2.700 anos. Mas Isaías também profetizou, né, que um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, falando do Messias. Será que Deus realmente demoraria 2.700 anos para enviar o Messias? E a profecia de Daniel, que também falava em um tempo para a vinda do Messias. Então eu sempre digo, o judeu que acredita nas escrituras do Antigo Testamento, ele tem que dizer que a profecia tem que ter se cumprido, não pode mais se cumprir. Inclusive existe mesmo impedimento para a profecia se cumprir. Qual? O profeta Ageu disse que o Messias viria e pisaria naquele templo que estava sendo construído nos dias de Ageu, estava sendo construído por Zorobabel. Pois bem, aquele templo foi construído nos dias de Jesus. Aquele templo existia, Herodes reformou ele, né? Aquele templo existia, tá bom?
Jesus veio e pisou naquele templo, cumprindo a profecia de Ageu. Essa profecia tem como se cumprir hoje? Não. Aquele templo foi destruído. Aquele templo foi destruído, então são pontos, pegando a profecia de Isaías, Ageu, né, Daniel e outras profecias. Ezequiel diz que eles se desviariam de uma maneira tal que eles se tornariam como um vale de ossos sequíssimos. Até hoje eles continuam nessa situação. Eles podem até dizer, mas nós fomos restaurados em 1948. Tá bom. 1948 foi um passo naquela recuperação que Ezequiel viu. Porque Ezequiel viu os ossos se juntaram, viu os ossos surgirem nervos, depois surgir carne, depois surgir pele. Então são processos que estão acontecendo desde 1948. Mas eles têm que meditar. O profeta anunciou que eles se tornariam um vale de ossos secos. E se cumpriu na história. Porque, assim como eu estou dizendo que eles se tornaram cauda aqui nesse período, eles continuaram sendo cauda na história. Ou seja, eram os ossos sequíssimos. E como sofreram na história. Tá bom? E como sofreram na história. Infelizmente. Falo infelizmente porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele ama Israel, ora por Israel, tá bom? Mas ele também tem que dizer, Israel errou em rejeitar o Messias. Ele errou em rejeitar o Messias. E por isso eles sofrem ainda hoje, né?